Como participar da segunda chamada do ProUni? O que você deve fazer para conseguir participar da segunda chamada? E o que é não formar turma? Como que funciona esse negócio de não formar turma? É exatamente sobre essas coisas que a gente vai falar para você nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto de Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e antes de falar sobre o ProUni, eu queria ajudar você com a sua aprovação na faculdade. Sabia que a maioria das pessoas consegue aprovação por ter um bom desempenho em matemática? E para isso não é nada muito difícil, você também pode conseguir. Basta você entender a prova de matemática, entender como que ela funciona, entender quais são as melhores estratégias e como economizar muitas contas. Porque tem muitas contas que você não precisa fazer. E para isso eu lancei um e-book com todas essas estratégias e com todas essas dicas. Tudo isso em um único e-book. E o melhor de tudo é que está com preço completamente acessível. Então, se você ficou interessado e quer ter uma boa nota em matemática e assim ficar mais perto da aprovação, acesse o link na descrição e adquira já o seu e-book. Com certeza vai te ajudar muito. Então, gurizada, ontem, dia 20, saiu a primeira chamada da segunda edição do ProUni de 2021. Agora, todo mundo aí que foi aprovado na primeira chamada e quem não foi aprovado na primeira chamada já sabe o seu resultado, já sabe qual foi sua colocação e já tem uma noção de quais que são as suas chances para conseguir aprovação. Vale destacar que quem foi pré-selecionado nessa primeira chamada tem até o dia 28 desse mês, 28/7, para estar comprovando seus documentos, ou seja, levando seus documentos até a instituição ou enviando de forma digital. Para você saber qual que é a forma que a sua instituição utiliza, você deve entrar em contato com a universidade e ver, e eles vão estar te informando quais são todos os documentos e também qual que é a forma de envio, se eles querem que você leve presencialmente ou se você deve enviar de forma digital. Aqui na descrição eu estou deixando vários vídeos tirando a maioria das dúvidas aí sobre o ProUni, tanto sobre documentos, tanto sobre ser pré-selecionado, o que isso significa e muito mais. Então, se você está com dúvida, na descrição tem tudo respondendo para você. Mas a maior dúvida que surgiu ontem e que muitas pessoas estão fazendo é: o que você precisa fazer para participar da segunda chamada? Gente, basicamente você não precisa fazer nada. A participação da segunda chamada é feita de forma automática. Você não precisa manifestar interesse. A gente teve a primeira chamada, agora a gente vai ter a segunda chamada e é feito de forma automática. Se você não foi aprovado na primeira opção, você participa da segunda chamada automaticamente. Ao contrário da lista de espera, que você precisa manifestar interesse, na segunda chamada do ProUni você não precisa manifestar interesse. Você participa de forma automática. Só pelo fato de você estar participando do ProUni, você já participa da segunda chamada do ProUni. No caso, se você não foi pré-selecionado, você vai estar participando das duas opções na segunda chamada. Então, se você não foi pré-selecionado em nenhuma das duas opções, você participa da segunda chamada nas duas opções. Obviamente, pode ser então aprovado nas duas opções. E vale destacar também que a segunda chamada vai ser divulgada, vai ser disponibilizada no dia 3 de agosto. Então, provavelmente no dia 3 de agosto, durante a madrugada, assim como foi a primeira chamada, vai estar sendo divulgado a segunda chamada do ProUni. Então é basicamente isso. Não precisa se preocupar, não precisa ter desespero. Muitas pessoas estavam desesperadas, não sabiam o que fazer. Não precisa se preocupar. Para você participar da segunda chamada é feito de forma automática. E agora a outra grande dúvida: o que é não formar turma? Não formar turma é basicamente o seguinte: uma universidade ela estabelece um número mínimo de estudantes para que aquela turma se inicie, porque, por exemplo, na universidade privada, se não tiver aquele número mínimo, provavelmente a universidade vai ter prejuízos e assim não vai conseguir manter aquela turma. Por isso, existe um número mínimo de estudantes para que uma turma aconteça, para que as aulas daquela turma aconteçam. Por exemplo, vamos supor que o limite máximo de estudantes de uma turma é 50 alunos. Daí a universidade estabelece que para aquela turma acontecer, para haver formação de turma e assim as aulas iniciarem, deve ter pelo menos metade, ou seja, pelo menos 25 alunos. Ou seja, se naquela universidade, naquela turma, não tiver pelo menos 25 estudantes matriculados, não haverá formação de turma, ou seja, a bolsa não vai ser concedida para quem foi aprovado no ProUni. As aulas não vão acontecer.
Então, no caso aí de um estudante do ProUni que foi aprovado em uma turma em que não houve formação de turma, esse estudante, na maioria dos casos, vai perder a bolsa. Daí, no caso, ele vai poder participar da lista de espera da outra opção, se a lista de espera ainda não aconteceu, e vai poder participar da segunda chamada da outra opção, se a segunda chamada também não aconteceu. Em alguns casos, por exemplo, vamos supor que o estudante ele já está fazendo aquele curso naquela universidade e não houve formação de turma. Esse estudante que está fazendo o curso como pagante, ele pode ficar com a bolsa nessa condição. Por isso que quando você vai se inscrever, lá no site do ProUni é perguntado se você já está matriculado na instituição. Nesse caso, esse estudante ele fica com a bolsa. Em alguns outros casos, estudantes que também foram aprovados, mas ainda não estão cursando, em alguns casos a universidade deixa os estudantes ficarem com a bolsa. Mas daí eles vão começar as aulas apenas no outro semestre, no semestre seguinte. E isso também acontece, não com tanta frequência e não em todas as universidades. Depende aí da universidade, depende do bom senso da universidade. Algumas adotam esse tipo de política, mas não são todas as universidades. Então é basicamente isso. Não formar turma significa não ter o número mínimo de estudantes para que uma turma aconteça. Geralmente os estudantes perdem a bolsa, mas também depende da universidade. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima!